que é a sexualidade para a psicanálise, o que a psicanálise tem a dizer e de que maneira ela diz sobre a sexualidade. Para que a gente possa começar a responder esse tipo de pergunta tão comum, vale muito considerar que o que Freud foi nos dizendo no final do século XIX, início do século XX, gradativamente, o que ele foi nos dizendo sobre a sexualidade, acabou estabelecendo, ao final das contas, uma grande ruptura, né? Comporta uma grande diferença entre o que ele veio a falar e aquilo que era mencionado, era tratado antes dele, com relação à sexualidade. Esse antes dele, eu me refiro especialmente para elucidar esse antes dele a uma disciplina existente naquela época, bem como ainda hoje, uma disciplina que estava apoiada na biologia, e essa disciplina é exatamente a sexologia. Então, para que a gente possa entender o que é a sexualidade para a psicanálise, é importante que a gente possa também compreender o que é a sexualidade para a sexologia, porque haverá um grande contraste. É aí que se estabelece a grande diferença. A sexualidade, por exemplo, para a sexologia, é uma sexualidade baseada numa certa preconcepção do organismo. A sexualidade é pensada, portanto, na relação estrita com a biologia. Pensa-se a sexualidade como sendo uma função atrelada, né, totalmente submetida a uma finalidade. Essa finalidade é, em última instância, a procriação da espécie, portanto, a reprodução. Então, a sexualidade para a sexologia, ela é uma sexualidade anatômica, é uma sexualidade que parte de uma ideia um tanto quanto natural dessa função, e ela está submetida à lógica da reprodução. Portanto, o grande modelo da sexualidade para esta disciplina, a sexologia, é a junção entre o macho e a fêmea, com fins reprodutivos. É uma sexualidade, portanto, baseada na lógica, baseada no conceito de instinto, uma sexualidade instintual. Ora, Freud, quando ele escuta seus pacientes e ele vai construindo a psicanálise exatamente a partir do que esses pacientes têm a dizer sobre eles próprios, ele vai ver um cenário totalmente diferente deste. E este cenário será sustentado não pelo instinto, mas por um conceito fundamental para a psicanálise como um todo, que é o conceito de pulsão, ou como Freud nomeava em sua língua, Trieb. Pulsão é algo totalmente diferente do instinto, funciona numa outra lógica, funciona até mesmo na contramão do instinto. É muito interessante, Lacan vai, ao comentar Freud, ele vai dizer que a pulsão, muito diferente do instinto, a pulsão é aquilo que não tem dia nem noite, não tem primavera nem outono. Ou seja, a pulsão é uma força, a pulsão nos dá a ideia de força, de ímpeto. Sim, a pulsão é isso que me instiga, a pulsão é isso que me cutuca o tempo todo. No entanto, não me cutuca de maneira como um instinto, que tem picos e tem declínios. Picos e declínios. A pulsão é um impacto constante, a pulsão é uma interpelação, a pulsão é uma inquietude que o tempo todo está lá. Por isso que ela não tem dia, não tem noite, não tem sábado, não tem segunda, não tem terça-feira. A pulsão me habita, Freud vai nos mostrar de maneira privilegiada, e aí sim vai ser uma grande ruptura com dogmas até então existentes. Freud vai nos mostrar de maneira privilegiada que a pulsão, por exemplo, a sexualidade pulsional, ela está presente nas crianças. Como? Como que a gente pode entender isso? Não é necessariamente uma sexualidade baseada nos órgãos genitais, baseada no amadurecimento do corpo, na biologia desse corpo. Muito pelo contrário, essa sexualidade pulsional é a sexualidade que está ali no olhar da criança, na boca da criança, nos gestos da criança. É aquilo que entra na boca, é aquilo que sai da boca, é aquilo que ela escuta, é aquilo que ela vê. Então, é a sexualidade que diz respeito às trocas que esse corpo realiza com o mundo, ao que entra, ao que sai, ao que é pego, ao que é quebrado, ao que é mordido, ao que é babado, ao que é capturado. Então são esses elementos que escorrem pelo corpo, que instigam o corpo. E a criança ela vai exatamente ser o tempo todo, não só a criança, mas a criança é o grande modelo, vai ser o tempo todo habitada, impactada por isso. Daí Freud falar de uma sexualidade infantil. Na época foi um grande escândalo, ainda hoje, dependendo da situação, isso ainda incomoda, mas Freud vai dizer, querem ver o que é a sexualidade nos adultos? Olhem para as crianças. Essa sexualidade em que inúmeros ingredientes, e não necessariamente só os órgãos genitais, e muito menos só a junção do macho com a fêmea, onde inúmeros ingredientes fazem parte dela. Um outro modelo que ele chegou a nos apresentar como sendo um modelo também muito interessante
para que nós possamos compreender a sexualidade é a sexualidade que está presente na perversão. Para a sexologia, tudo que fugisse da junção entre o macho e a fêmea e que não estivesse, portanto, submetido ao ato reprodutivo, ao fim biológico, né, era tido como uma espécie de desvio. Um pequeno desvio, um grande desvio. As perversões são, portanto, esses territórios, né, dos grandes desvios. Freud vai dizer o seguinte: aquelas práticas que estão presentes lá nos chamados perversos, por exemplo, uma prática que vai enfatizar muito a presença do olhar, o fetiche, o cheiro, um pedaço de um corpo ao invés de um corpo inteiro, essas práticas que estão presentes, né, no repertório das perversões, Freud vai dizer, elas podem ser estranhas? Sim. Podem ser bizarras? Sim. Mas elas têm muito a nos elucidar sobre o que se passa aqui conosco. Então é aí que Freud vai dizer que aquele estranho que está lá aparentemente longe de nós, no caso das perversões, ele tem muito o que dizer sobre o que acontece aqui conosco, entre um homem e uma mulher, entre um homem, uma mulher e uma mulher. Então os ingredientes da perversão fazem parte da sexualidade usual. Isso não faz de todos, certamente, perversos, mas é muito interessante quando Freud, ao invés dele manter territórios afastados, ele aproxima esses territórios e cria um discurso e cria uma prática que são muito novos em relação a nós mesmos. Para que a gente possa entender um pouco melhor isso, então vale compreender que para a sexologia, a sexualidade então funcionava como uma espécie de reta, com algumas curvas, mas curvas pelo menos sinalizadas previamente. Para Freud, a sexualidade pulsional é, na verdade, um labirinto, onde cada um de nós haverá de encontrar o seu fio de Ariadne, haverá de encontrar o seu caminho. Então, um menino que nasce com um corpo de menino, ou uma menina que nasce com um corpo de menino, ou seja, são reconhecidos por nós enquanto menino e menina, isto não resolve em nada o posicionamento que cada um deles no futuro haverá de ter quanto ao que é um homem e ao que é uma mulher, e quanto à sua própria relação com o desejo. Então a sexualidade para a psicanálise, a sexualidade pulsional que me instiga, que me habita, que me leva o tempo todo a responder o que eu quero, ou seja, o que eu desejo, é essa sexualidade em que eu terei de encontrar o meu caminho. Isso me faz muito lembrar uma música que fez muito sucesso entre nós no final dos anos 90, A Seta e o Alvo, do Paulinho Mosca, onde ele vai basicamente nos dizer, há um refrão na música muito interessante que pode elucidar melhor esse contraste. Ele vai nos dizer o seguinte: eu ando num labirinto e você numa estrada em linha reta. Te chamo para a festa, mas você só quer atingir sua meta. Sua meta é a seta no alvo, mas o alvo na certa não te espera. Esta meta que se apresenta, portanto, como uma seta no alvo, isto é um instinto. O alvo nunca está muito bem localizado, o alvo às vezes se desloca. Agora, considerar que o alvo na certa não te espera, isto é a pulsão. Então, nós todos somos atravessados por esta sexualidade, que mesmo que todos nós possamos ter um ou outro alvo, o alvo nunca é algo muito capturável, muito sólido, muito domesticado em minhas mãos. Sexualidade, então, é sempre alguma coisa que me leva a me posicionar, me leva ao tempo todo ter de responder com os elementos que eu tenho, responder quanto ao que eu sou, o que eu quero, como eu faço, como eu deixo de fazer. Não há garantias. A pulsão é esse território que nos conduz ao aberto, diferentemente do instinto, que nos conduz para algo supostamente fechado e certeiro. Freud, então, propõe uma prática, que é a psicanálise, em que exatamente estes elementos, né, que não são tão assegurados, que não são tão estáveis, irão fazer parte desse percurso. Analisando, quando começa a falar para nós sobre a sexualidade de diversas maneiras, e não só sobre seus atos sexuais, mas quando ele começa a nos falar, né, do que o instiga, do que o alimenta, do que ele sente falta, do que o enamora, do que o encanta, do que o horroriza, ele vai exatamente começar a delinear este labirinto que é ele próprio, esse labirinto pulsional.